Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre meio ambiente, preservação ambiental e sustentabilidade. Meio ambiente, geralmente chamado apenas de ambiente, envolve todas as coisas vivas e não vivas que estão no planeta Terra e que nos ajudam a viver. Meio ambiente são os rios, os mares, os oceanos, as florestas, as plantas, o ar, o calor, o frio, o dia, a noite, a agricultura, os animais, as rochas, as pedras, as cavernas, a atmosfera, o vento, a terra, a areia, as flores, tudo e todos os elementos que estão ao nosso redor fazem parte do meio ambiente. Esse conjunto de coisas e seres formam o conjunto de ambiente natural. As casas e todas as construções feitas pelo homem formam o ambiente modificado ou ambiente construído. A preservação ambiental, ou seja, os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, com tudo que faz parte da nossa vida, é muito importante e necessária. E o que é preservação ambiental? A preservação ambiental ou preservação do meio ambiente se refere ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais, o aquecimento global ou o aquecimento do planeta Terra, tudo isso que a gente ouve muito falar na TV, nas mídias sociais. E sustentabilidade, essa palavra tão bonita e tão cheia de compromisso, é a busca de ações que têm como principal objetivo o equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais, tudo que a natureza nos oferece, e a exploração desses por parte da sociedade que somos nós, seres humanos que vivemos nesse meio ambiente. Ou seja, a sustentabilidade visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ela pode nos oferecer de acordo com a qualidade de vida que cada um de nós que formamos a população do planeta temos. As principais características dos 3 tipos de sustentabilidade são: sustentabilidade ambiental, que se refere à preservação do meio ambiente de maneira que a sociedade, ou seja, nós, encontremos o equilíbrio entre o suprimento das nossas necessidades e o uso racional dos recursos naturais sem prejudicar a natureza. Sustentabilidade social, que se refere à participação ativa da população, ou seja, de nós no que tange ao desenvolvimento social, consumindo apenas o que necessitamos e não comprando tudo o que desejamos. Sustentabilidade econômica se refere ao modelo de desenvolvimento econômico visando acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar para todos e melhoria da nutrição, e ainda promover a agricultura sustentável, assegurando uma vida saudável e promovendo bem-estar para todos em todas as idades. Além de todas essas ideias, de todas essas ações visando preservar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, ainda tem muita coisa acontecendo e que está prejudicando muito o meio ambiente. O desmatamento e as queimadas nas matas e mesmo nos terrenos baldios, a contaminação das águas dos rios e dos oceanos, não é só com a falta de canalização do esgoto. A falta de educação ambiental das pessoas é vergonhosa. Quantas e quantas vezes nas estradas e mesmo na cidade, vemos pessoas jogando pela janela de seus carros papéis de picolé, de bolacha ou mesmo qualquer outro lixo.
Outra coisa que me aborrece são sacos de lixo nas calçadas mesmo. O que vai acontecer com esse lixo que está no saco? Provavelmente um cachorro faminto, que foi abandonado por seus donos, vai rasgar o saco, revirar o lixo e espalhá-lo pela rua. Então vem a chuva forte e arrasta esse lixo para os bueiros, causando o entupimento deles. E então as ruas ficarão alagadas, entrando água nas casas e nos comércios. Precisamos sim sermos mais cuidadosos com os nossos lixos. Precisamos cuidar do nosso meio ambiente, começando pelo ambiente da nossa casa. Sem desperdícios, tentando aproveitar quase tudo que temos disponíveis e sendo menos consumistas. Volto a repetir, precisamos ser consumidores inteligentes e conscientes, comprando apenas o que precisamos e não tudo o que desejamos. E isso vale para todas as crianças também. As crianças que são ensinadas a olharem para os ciclos da natureza, que têm a oportunidade de plantar uma muda, de cuidar de uma horta ou visitar a nascente de um rio, se tornam apaixonadas pelo meio ambiente e, consequentemente, crescem com um senso de cuidado e preservação muito maior do que aquelas que não são incentivadas nesse sentido. Elas saberão que precisam jogar o lixo no lugar certo, não apenas porque a professora mandou, mas porque elas têm responsabilidades com o planeta e porque, se elas não fizerem isso, estarão prejudicando sua própria casa, que é onde? O nosso planeta. As medidas que precisamos adotar para a preservação do meio ambiente e as maneiras corretas de uma vida sustentável, a todo tempo estamos vendo na TV e nas redes sociais. Precisamos sim nos educar ecologicamente para nos conscientizar que fazemos parte da natureza e que não somos proprietários dela. Pense nisso. Agora vamos para a nossa atividade. Bom, eu acabei de falar sobre as atividades humanas que produzem impactos ambientais sobre o ar, a água, o solo, a paisagem natural e ainda sobre o meio ambiente construído. Falei também sobre os impactos da ação do homem e das indústrias no ambiente. Entretanto, presenciamos durante toda a nossa história uma atividade humana potencialmente muito mais degradante e muito mais devastadora. É a atividade da guerra. De todas, essa é a que tem a maior possibilidade de gerar consequências negativas e sofrimento para as pessoas e para o meio ambiente. As guerras globais não acontecem mais, porém, proliferam hoje guerras de menor escala, regionais, guerras civis, nacionais e atos de terrorismo, e o meio ambiente e quem vive nele é a maior vítima dessas ações do mal. Enquanto nós, elementos que fazemos parte do meio ambiente, junto das plantas, dos animais e dos minerais, lutamos para sobreviver, vem a guerra e acaba com tudo em um piscar de olhos. Pensando nisso, vamos imaginar o fim do mundo. As más ações humanas que podem gerar o extermínio da nossa casa, que é o nosso planeta. Como o planeta Terra seria aniquilado na sua imaginação? Uma guerra nuclear? Uma invasão de alienígenas? O domínio de todos os tipos de vícios, álcool e drogas? Na folha do caderno, começaremos desenhando o planeta. Agora, vamos deixar a nossa imaginação e a nossa criatividade falarem por si só. Vou mostrar para vocês o fim do mundo dos meus alunos.
pessoal, o resultado de toda a nossa reflexão sobre a nossa responsabilidade em relação ao nosso planeta, começando pela nossa casa e pela educação ecológica que devemos ter. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo vídeo.